Hoje aqui a gente está querendo aprender mais sobre os benefícios do videogame. É um instrumento super interessante de desenvolvimento, de educação e que pode fazer diferença, sim, para os nossos jovens, para as nossas crianças e para adultos também. Olha só, o videogame, ele, por exemplo, pode ser utilizado, pessoal de terceira idade, né, que muitas vezes a gente tem falado aí, aquela história da palavra cruzada, de jogos, disso, daquilo, para manter a questão de memória, dessa coisa toda. O videogame pode ajudar? Existe algum tipo de videogame bacana que exista para esse fim, para poder ajudar, às vezes, né, pessoas que têm algum tipo de problema, de doença? Com certeza. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui de um jogo feito para pessoas de terceira idade, também para qualquer um que queira, mas a ideia dele foi focado no público de terceira idade, que no Japão existem mais videogames portáteis vendidos do que a população do Japão. Então, é muito difundido lá. E existem também esse mercado de terceira idade que joga videogame. Aham, Então, aham. é, eu trouxe aqui, isso aqui é um videogame portátil, ele é um videogame feito para entretenimento, mas que existem alguns jogos para desenvolver raciocínio, para desenvolver concentração. Um deles é um jogo chamado Brain Age, que é muito interessante. Ele tem, como você pode ver, tem o rosto de um personagem aqui. E esse personagem, ele é, na verdade, uma pessoa de verdade. Ele é um neurocientista japonês chamado Dr. Kawashima, que em conjunto com a Nintendo, que é desenvolvedora de jogos, ele criou uma série de exercícios diários que você faz 5 minutos por dia para desenvolver sua concentração, desenvolver seu raciocínio rápido. E, inclusive, tem jogos de Sudoku, que é aquele que você vai colocando os números numa matriz. Tem palavra cruzada, tudo que você pode fazer aqui. Como é um videogame portátil, você pode levar a qualquer momento que você tiver um tempo livre e treinar um pouco o seu pensamento. Que bacana, excelente, realmente excelente, né? Nós temos também o Wii Fit, também, que é um jogo que desenvolve a mobilidade ampla, né? Pessoas idosas que às vezes também não têm tanto tempo para se exercitar e tudo mais. E você pode jogar com todo o seu corpo, você pode fazer exercícios, danças e controlar no seu nível, fazer essa mobilidade toda. Então isso também tem sido utilizado para pessoas idosas. Uhum. É por isso que vocês dizem que o videogame pode servir como atividade física, porque essa daí é dose, né? Mas é isso mesmo? É isso, exatamente isso. Com certeza. Uhum. Já tem bastante tempo que os videogames deixaram de ser somente o controle e a televisão. Os videogames hoje, todos eles têm maneiras de você controlar o jogo através de movimentos. Então, isso facilitou, inclusive, pessoas que não têm familiaridade com videogames a voltarem a jogar, porque os jogos de tênis, ao invés de você ter que entender a abstração de apertar um botão para o personagem bater a raquete, você faz o próprio movimento com a mão. Então, isso é bom porque facilita você aprender a jogar e também ajuda você a se movimentar e não ter mais aquela coisa antiga de ficar só em frente à televisão sozinho, naquele quarto escuro, que é aquela imagem que a gente tem até hoje. Hoje em dia não é mais assim, com certeza. E isso é fundamental, né? Porque num tempo em que as crianças estão muito mais, especialmente as crianças e jovens, estão muito mais interagindo com a máquina, né? Com o jogo, com o smartphone, essa coisa toda, caindo na questão do sedentarismo, por exemplo, uma hora em que um game vem para estimular o movimento, para ajudar nessa questão, faz toda a diferença, né? E certamente isso pode melhorar questões, como vocês disseram antes, da interatividade, da questão da saúde mesmo, né? De mexer com o corpo, essa coisa da competição que traz, né, a comunhão, o joguinho ali, saber perder, saber ganhar, né? São coisas importantes que o jogo traz e que isso são ensinamentos para a vida. Com certeza são ensinamentos para a Verdade. vida. Né? Recentemente, numa classe que eu dou aula, lá na EBD, na Escola Bíblica Dominical, eu usei o videogame como exemplo, né, em que você precisa aprender habilidades durante momentos difíceis para poder passar de nível.
E a vida é assim, né? Aham. Você às vezes está passando por momentos difíceis, mas são momentos, as crises servem para você aprender coisas e subir de patamar na Aham. vida. E o videogame ensina muito isso. E você tem sempre que encarar um chefão no videogame, alguém que é muito mais forte que você. Aham. Mas quando você persevera, quando você não desiste, você consegue vencer. Aham. Então o Aham. videogame ele tem várias analogias, várias coisas que você pode trazer coisas para sua vida Aham. muito legais. Quando você persevera, quando você insiste ali, você não desiste e você busca os recursos certos, né? Sim. Para enfrentar aquela adversidade. Sim. Aí você vence. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Verdade. Né? Você tem que saber como superar, você tem que chegar lá. Exatamente. E um jogo, normalmente você precisa descobrir isso, né? É. O que eu tenho que fazer para passar dessa fase? Como é que É. eu tenho que lidar com esse negócio aqui para poder vencer, né? Bacana. Pensar isso. estrategicamente, né? E também os jogos sempre te colocam num ambiente limitado. Então, assim como na vida que você não pode ter tudo que você quer, muitas vezes você vai enfrentar uma pessoa, um objetivo muito mais poderoso do que você, com poucos recursos. Então você tem que aprender a trabalhar com aqueles recursos para você conseguir chegar no seu objetivo. Aham. Rodrigo, o que é esse negócio de gamification? O que é isso? Gamification é uma tendência bastante grande que vem ocorrendo em todas as áreas, tanto de saúde quanto de aprendizado, de educação e também na profissional, como a gente veio falando, que é de você colocar elementos de jogos, elementos de videogames ou de jogos de tabuleiro em uma coisa que não é um jogo, para tornar aquela coisa mais atrativa, mais envolvente e para gerar mais motivação para a pessoa continuar fazendo aquilo. Então, existem exemplos na educação, como a gente falou dos colégios que fazem isso com os alunos, existem aplicativos para você aprender novas línguas que você vai ganhando pontos, vai ganhando, comparando com seus amigos, você vai destravando objetivos e coisas que são além da sua capacidade agora para você perseverar e poder vencer, e utilizam essas coisas de jogos para fins que não são especificamente de entretenimento, que é a gamificação, né? Jogificação, talvez em português, que é você tornar uma coisa que não é um jogo em um jogo. Não é necessariamente um jogo de entretenimento ou um jogo de aprendizado, mas é uma forma de você colocar elementos de jogos em coisas que não são jogos. E você é um especialista em gamification. O que significa isso? Significa você saber como trabalhar e como implementar essas questões de jogos e nessas coisas que não são jogos, sem deixar elas sem significado nenhum. Ela precisa ser implementada de uma forma correta para ter um significado para a pessoa que está ali aprendendo, né? Não senão ela vai sentir como se ela estivesse lendo um livro normalmente. Então, você tem que ter todo um estudo para você colocar o jogo dentro da forma de aprendizado ou dentro da saúde de uma forma inteligente, para que aquilo seja realmente um motivador e não apenas mais uma coisa que o jogador tem que passar. Vocês trabalham juntos? Não. Não, somos só do mesmo ramo. A gente conhece pessoas em comum, mas... Tá. Não, porque é bacana, né? Isso que você está dizendo tem muito a ver com a questão do livro também que você escreveu, Sim. que essa questão dos jogos de entretenimento tem. O que os jogos de entretenimento têm que os educativos não têm? Porque eu imagino que no teu trabalho, estou aqui imaginando, né? No teu trabalho você vai transformar às vezes coisas que poderiam ser desinteressantes em algo atrativo, que possam até soar como entretenimento ali. A pessoa está se divertindo, mas ela está aprendendo, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, quer dizer, aquilo ganha um nível de interesse bacana, né? E aí ela vai querer estar usufruindo e participando daquilo, né? Com certeza, muito do que eu uso é baseado nos estudos que estão nesse livro, com certeza. Gente, eu estou falando o tempo todo, mas o livro é esse aqui, né? É escrito aqui pelo Leandro Costa, né? O que te levou a escrever esse livro? Bem, foi da observação de que
eu via jogos de entretenimento sendo muito mais bem aproveitados pela educação do que jogos educativos, resultados muito melhores. E eu tinha uma hipótese, assim, desde criança, eu ficava me questionando, poxa, por que quando eu aprendo num jogo uma brincadeira minha que é muito mais divertido e eu aprendo porque eu preciso aprender coisas para poder me divertir, né? Eu preciso aprender regras para poder jogar, eu preciso aprender habilidades para poder jogar. E por que é tão divertido aprender essas coisas e é tão chato aprender na escola? E é tão chato aprender num jogo educativo? Por que é tão legal aprender esses jogos de entretenimento? Então, a minha hipótese era que a estrutura que eu aprendo, a relação das coisas que eu aprendo, o meu objeto de conhecimento, ele está encaixado na essência do jogo de entretenimento. Ele está de forma natural ali dentro. Então, o que o jogo de entretenimento tem, que o educativo não tem, é que o jogo de entretenimento ele nasceu para divertir. Então, aquela estrutura toda ali está de forma natural encaixada ali dentro. E o jogo educativo não. Geralmente você pega uma estrutura de jogo de entretenimento e você coloca o conteúdo ali dentro educativo de uma forma que aquilo não é a essência do jogo, entendeu? Aquilo está artificialmente colocado ali, então atrapalha a fluidez do jogo. Então se transforma em uma coisa que não é nem jogo e nem uma ferramenta de aprendizagem, muitas vezes, né? Eu estou aqui generalizando, obviamente. Perfeito. Que existem exemplos né, bem-sucedidos, mas generalizando é isso que acontece. Bastante comum. Perfeito, perfeito. A gente vai então aí para o nosso último intervalo e falamos tanto nos benefícios dos jogos, mas eu vou para o intervalo e no retorno eu ainda queria que vocês me respondessem uma coisa. Quais são os cuidados que a gente deve ter com os jogos de videogame, né? Para que eles possam ser essa coisa boa que a gente tem falado até agora aqui no programa, para que eles não se transformem em algo ruim, algo doentio, algo que em vez de trazer benefícios, ele possa prejudicar nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, nossos idosos, qualquer pessoa, tá bom? Intervalo, volta já já. Cabeça pra cima.